Bom dia. Estão me escutando bem? Tem um retorno. Estou com o microfone de lapela, estou chique, né? Só que tem que ajustar um pouquinho o horário, o som. Muito bem, vocês gostam de fazer penitência antes da quaresma, né? Me trouxeram de novo, agora para tratar do como o Leandro me disse, é o padre que canta a missa, né? Disseram que foram no encontro que a moça traduzia o padre que canta a missa, o padre que canta a missa. Nosso querido cardeal Raniero canta a missa. Tem que ter musicalidade. Raniero, falem. Não é Raniero, é Raniero. Canta a missa. Viu? Tem que ter música. Canta a missa. Muito bem. Vocês sabem que eu virei fã do Raniero por causa de vocês. É sério. Já lia coisas dele, claro. Mas como eu não... Engraçado, né? Na minha região, o cardeal Cantalamessa está muito associado à renovação carismática, por imagem, né? Eu não venho desse, assim, ambiente de espiritualidade. Até porque como eu fui seminarista há muito tempo, eu fui treinado para não... Eu sou de uma velha guarda. Foi? Eu sou de uma velha guarda, então eu fui treinado para não ser de movimentos. Sabia? O princípio do seminário é assim, nunca esteja no movimento que você tem que ser de todos. Curiosamente, boa parte das vocações acabou vindo de movimentos, né? Mas isso é sinal de que eu estou ficando velho. Hã? Embora que essa pele esteja maravilhosa ainda, né? Não tenho um fio de cabelo branco, né? Isso eu uso contra minha mulher todos os dias. E ela usa todo o resto contra mim, então eu acho que me sinto no direito. Muito bem. Só o som acho que está um pouco... Tem que ajustar um pouquinho o som. Isso. Vamos. Muito bem. Peguem o livro A Nossa Fé. Não vamos enrolar, porque temos... Vocês me deram quase 300 páginas para trabalhar em um dia e meio. Então nós temos um desafio bem grande pela frente. Todos têm o livro? Quem já leu o livro? Vamos ver. As virgens prudentes, levante o braço. Vamos lá, que chegaram com óleo na lâmpada. Cadê? Não, levante o braço, quero ver. Não, levante com orgulho. Você trouxe o óleo na lâmpada. Os outros estão expulsos, vão ficar do lado de fora. Não vieram com a veste nupcial, né? Brincadeira, claro, brincadeira. Cada um tem a sua dinâmica. Então, quando o Leandro me pediu para trabalhar esse tema, na verdade, só para situá-los, a escolha desse livro nasceu daquela nossa conversa, não é? Esse livro tinha sido recém-lançado, eu fiz uma resenha, está no blog da Voz, e esse livro tem muitos méritos, e ele é um livro que se adequa muito bem ao carisma, à espiritualidade de vocês. Por quê? Não que ele tenha sido talhado ou feito para quem é da renovação ou de movimentos afins, mas o ponto de partida dele tem muita afinidade com aquilo que vocês cultivam enquanto espiritualidade, que é uma espiritualidade com um foco, né, no Espírito Santo e nos seus carismas. Vamos lá, vamos começar a situá-los. Em termos metodológicos, o que eu vou fazer? Eu vou me ater a explicar este livro para vocês. Eu vou ser o auxiliar de vocês na leitura. O meu objetivo é levá-los a fazerem uma leitura profunda e proveitosa deste livro. Ok? Eu vou trazer outras informações, eu vou trazer outros dados, mas eu serei muito objetivo, muito sintético, tentarei ao máximo ser muito didático, para que vocês saiam daqui com o máximo de informações possível, o máximo possível, sobre esta obra, para que ela seja lida com bastante proveito, ok? Então, o objetivo ele é bem específico. Isso vai explicar um método que eu vou adotar, diferentemente do ano passado. Quem aqui não estava no ano passado na formação comigo? Só para entender. Não estava, vocês? Por que vocês deixaram esse povo entrar? Você tem que começar a selecionar melhor esse grupo aí.
Vocês fizeram a barbaridade de não vir no ano passado. Levanta o braço, levanta o braço. Quero marcar você. Agora eu posso dizer o que Jesus vai dizer no dia do juízo: nunca vos conheci. Vamos separar as ovelhas dos cabritos já. Fica cheio de referência, viu? É bíblica, né? Muito bem. Vocês que fizeram a besteira de não vir no ano passado, né? Vamos usar um pouco de autoestima aqui. Eu trabalhei textos específicos de Bento XVI, de Ratzinger. Nós os lemos e eu os expliquei. Aqui, boa parte de vocês já leu o texto. Então eu vou ter que fazer essa dança. Eu vou ter que mostrar o livro para vocês, apontar coisas no livro e ao mesmo tempo oferecer uma síntese didática, ajudando principalmente aquele que não leu. Então eu vou ajudá-los, na verdade, a resumir o livro. Aqui, nós temos 11 capítulos e 9 momentos de aula. Então eu tenho que distribuir o conteúdo nesses momentos. Antes de tudo, em termos de bibliografia, o livro A Nossa Fé, o Credo Meditado e Vivido é a bibliografia básica, mas eu sugiro, esse arquivo aqui vai ser, isso não é um PowerPoint, é um Word, em que eu vou, como não tem um quadro branco suficientemente grande, isso aqui é só para algum desenho que eu queira fazer, eu vou escrevendo os tópicos aqui e vocês vão anotando, porque eu tenho visto que se você vem com o PowerPoint totalmente pronto com as informações, as pessoas têm mais preocupação em escrever o que já está ali, para não perder a informação, e prestam menos atenção no que eu estou dizendo. Então, às vezes tem 3 tópicos, eu vou falar do terceiro daqui meia hora. A pessoa está preocupada em copiar aquilo que eu não estou nem explicando ainda. Certo? Então, pedagogia, não é isso? Daí, quando ela volta para prestar atenção no que eu estou explicando do primeiro, ela já se perdeu. Né? Que nem você para no posto de gasolina, não, você entra aqui, quebra a esquerda, tem um morro, não sei o quê, você se perdeu, não quebrou a esquerda. Então, você não consegue mais voltar. Então, vamos nos ater ao texto. Então, a primeira referência é o nosso livro. O Cantalamessa tem muitos livros e foi publicado esse daqui só para vocês situarem. Vós, quem dizeis que eu sou? Sobre a divindade da pessoa de Cristo. A primeira informação que vocês têm que ter é que o Cantalamessa, antes de ser pregador do Papa, ser conhecido como tal, ele foi professor por muito tempo, de origens do cristianismo e, sobretudo, no campo de cristologia, que é a origem do cristianismo, primeiros séculos, os debates cristológicos. Então vocês vão entender porque ele fala com tanta propriedade das discussões sobre os dogmas cristológicos. Tem uma obra chamada Jesus Cristo, il Santo di Dio, no qual ele expõe todos os dogmas. Então, primeiro ponto, vocês vão perceber que boa parte das discussões do Cantalamessa depende dos padres da igreja. Os padres da igreja são escritores eminentes do primeiro século, que vão ali, desde o século II, basicamente, até, alguns colocam até o século VII, outros até o século IX, mas são esses pais da igreja, padres da igreja, que escreveram sobre os primeiros temas da fé. Então nós temos os apóstolos, os padres apostólicos e os padres da igreja. Repitam: apóstolos, padres apostólicos e padres da igreja. Não entendam padres aqui no sentido estrito de padre como nós o conhecemos, como um presbítero, certo? Aqui entendam no sentido original de pai, porque muitos padres da igreja eram leigos, ok? Não quer dizer que eles eram ministros ordenados. Os apóstolos conviveram com Jesus, os padres apostólicos conviveram com os apóstolos, por isso padres apostólicos, e os padres da igreja são aqueles que receberam informações que chegaram dos apóstolos, não conheceram os apóstolos, tiveram contato com padres apostólicos às vezes, alguns deles, mas eles são aqueles que vão desenvolver os primeiros temas do cristianismo. Quais são os primeiros grandes debates, só para situá-los, Vamos começar aqui, para essas informações não ficarem perdidas. Depois eu completo a bibliografia. Se preocupem menos, eu vou subir e descer, então se vocês vão ter esse arquivo, anotem o que vocês acharem pertinente. Mas, para começar as nossas anotações, eu vou colocar a frase do Veni Creator mais para baixo. Quais são as fontes do Cantalamessa? Eu acabei de fazer uma tríplice distinção para vocês. Nós temos os apóstolos,
Depois deles, padres apostólicos e os padres. Esses são escritores do século mais ou menos, né? 2 até o 7º, alguns vão colocar o 9º, depende muito da divisão, certo? Quais são os primeiros temas que eles tratam? São os temas que vão aparecer nos concílios ecumênicos. Qual foi a primeira questão que um concílio teve que tratar? Essa é a informação importante da história da igreja. Porque assim, Jesus sobe ao céu, ficam os apóstolos que saem para anunciar, só que a igreja precisa apresentar a novidade do cristianismo. Então prestem atenção, quando um missionário cristão, quando um apóstolo, um padre apostólico, ele vai anunciar, ele encontra 3 tipos de pessoas. Judeus, certo? Pagãos, e com o tempo ele vai encontrar os hereges, que são cristãos que têm doutrinas desviadas, vamos dizer assim. Quais são os 3 tipos de pessoas que eles encontram? De novo. É tão bom nós vivemos num tempo que herege virou palavra de moda de novo, né? Não é gostoso chamar alguém de herege? A gente enche a boca, não é? Depois de anos de ecumenismo do Vaticano II, a gente poder dizer herege, né? Brincadeira. Eu acho que tem que tomar certos cuidados no uso dessa palavra. É mais fácil chamar de herege quem está dentro do que quem está fora, sabe? Né? Eu não estou dizendo que não pode usar, eu só estou dizendo use com moderação. Não é? Use com moderação. Primeiro você tem que ser suficientemente inteligente para saber qual é a doutrina, para poder identificar heresia, depois ter um pouquinho de bom senso antes de chamar alguém de herege. Tá? Até porque eu não sei se você sabe, você não foi eleito Santo Padre o Papa, né? Então, se você não trabalha na Congregação para a Doutrina da Fé, tome muito cuidado em chamar alguém de herege. O dia que for contratado, a gente muda de conversa. Ponto. Então, são os chamados 3 destinatários. Quais são? Então, cada um desses padres, isso desde os apóstolos, vai ter que lidar com um grupo diferente. Então, o argumento é diferente. Quando vai se lidar com um judeu, tem que apresentar o quê? Que Jesus é o cumprimento daquilo que veio no Antigo Testamento. Então Jesus cumpre o Antigo, mas com um pagão não dá de conversar assim, porque ele não aceita o Antigo Testamento. Qual é o argumento com um pagão, por exemplo? Se, por exemplo, se você pegar Justino, as apologias de Justino, parte da apologia de Justino é para um imperador pagão, parte é para um judeu. Então São Justino tem 2 apologias. A apologia é defesa da fé. O que é apologia? Então, ele pode defender diante de um judeu e diante de um pagão. Diante do pagão, você tem que defender que o cristianismo, ele é totalmente novo e diferente e torna obsoleto o mundo de divindades pagãs. Por exemplo, quando você vai falar com um pagão, você vai falar sobre milagres, sobre cumprimentos de grandes profecias, porque todas as religiões têm profecias, certo? Então a discussão ela não pode ficar no Antigo Testamento, ela tem que ir para temas um pouco mais gerais, sobre então milagres, sobretudo e cumprimentos de grandes profecias, porque se você fala num milagre, se você fala num evento extraordinário, você chama a atenção daquele que crê em divindades e que crê que essas divindades intervêm no mundo, ok? Ficou claro para vocês? Agora a gente chega no terceiro grupo de pessoas, que é só para dar um panorama para vocês entenderem do que a gente vai falar aqui. Que nós chegamos nos hereges, ou dos cristãos mal evangelizados, para usar termos mais politicamente corretos, ou daqueles que eles acabam exagerando um ponto da doutrina. Veja, a heresia, ela não é um erro explícito. Isso você já sabe muito bem.
A heresia, ela não é distinguida imediatamente como se distingue a verdade do erro. Por quê? Porque a heresia, ela tem elementos de verdade. Por isso ela é sedutora. Entenderam? Então a mentira, ela não é um bloco, a heresia, ela não é um bloco de mentiras. Por exemplo, Jesus é verdadeiro Deus? Se eu parar a frase aqui, é uma heresia. Jesus não é verdadeiro Deus. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se eu disser, não, mas Jesus é verdadeiro homem, é. Se eu colocar um ponto final, é uma heresia. Por quê? É meia verdade. Entenderam? A heresia não é necessariamente uma mentira. A heresia é uma meia verdade, em geral. Claro que depois nós teremos distorções. Mas em geral, é um acento num aspecto só, em detrimento do outro. Vocês vão ver que isso acontece muito na igreja, de você pegar um aspecto e isolá-lo dos outros. Por exemplo, eu posso transformar Jesus num agente social, como esse é o nosso contexto da teologia da libertação. Se você perceber um Cristo muito político, você tem aquele faro, né? Tem uma coisa errada aqui. Cristo que só luta contra injustiças, foi morto pela opressão romana. Jesus lutou contra a injustiça? Jesus foi morto pelo um poder opressor romano? Então Jesus foi um assassinado político. Estão vendo? Tá vendo? O faro. Sabe quando o filho faz cocô na fralda, você fica aquele cheirinho de merda no ar? Que você viu que alguma coisa não está bem na casa? Não é? Ou quando você tem filho pequena, a fralda já está tão cheia e você está com a criança no colo, você solta a criança e sente um cheiro de merda aqui, ó. Não é? Espere, tá vindo. Você... É que nem quando você vai na loja de perfume e te dão aquele papelzinho para tirar um carvãozinho. O filho não vem com carvãozinho, né? Isso é o sensus fidei. Péssima, horrível essa forma de explicar o sensus fidei. Com a fralda cagada, mas é. Porque o sensus fidei é um olfato. A gente diz que é um olfato. É quando você percebe assim que algo não cheira bem. Então, se você está no meio de um lixão, nada vai cheirar bem. Porque é óbvio que você está no meio de um monte de porcaria. Mas quando você está num ambiente que tudo parece estar no lugar, mas algo começa a cheirar mal, viram? Aí que o seu olfato entra em você, tem algo cheirando mal. Por quê? Porque no meio de um monte de coisa certa, desponta um erro. Estão vendo? Por isso que a igreja compara o sensus fidei com um olfato. No início da igreja isso aconteceu com muita frequência. Sobretudo, o primeiro foco, evidentemente, era a pessoa de Jesus. O primeiro tema foi a sua... Porque ele ser homem parecia óbvio inicialmente, não é? Depois complicaram até isso. Era um homem entre nós, só que era um homem que se dizia... Tanto que essa foi a acusação pela qual ele foi morto, né? Tu, sendo homem, te fazes... Esse foi o motivo religioso pelo qual Jesus foi morto. Tu, sendo homem, te fazes Deus. Muito bem, a grande discussão inicial é sobre a divindade de Jesus. Só que se você diz que Jesus é Deus, verdadeiro homem, todo mundo, assim, já era ponto pacífico que existia um Deus. Javé, Elohim, como você queira. Então, só que Jesus chamava este Deus que todo mundo conhecia de Pai. Então tem um Pai e ele se dizia Filho. Perfeito. Então, a grande questão é mostrar como tem um Pai, qual é o caráter deste Filho. Ele é Deus mesmo? Ele é meio Deus? Ele é uma criatura de Deus?
Então todas essas primeiras discussões vão girar em torno da divindade e depois da humanidade de Jesus. Primeiro da divindade. Só que está faltando alguém aí. Hã? Como? Não, sim, está faltando quem aí? O Espírito Santo, que é assim, vocês podem ver que tudo é por partes. Acreditamos, Deus existe, perfeito, Ele é Deus. Apareceu alguém aqui dizendo que também é Deus, mas o judeu é um monoteísta. Como assim? Deus é um só, como é que Ele vai se encarnar, ser humano? Depois que o concílio de Nicéia disse, Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiro homem, lá o concílio de Nicéia já disse, nós cremos no Espírito Santo. Daí vem o problema, que é o problema da divindade do Espírito Santo. Quem lê o livro já está mais ou menos situado com isso. O tempo todo é a divindade de cada uma das pessoas da Trindade. Se vocês perceberem, os primeiros temas giram em torno de Cristologia e Trim. Qual foi o tema que veio depois? Se Jesus é o Filho de Deus, ele veio de quem? Nascido, concebido no seio da Virgem. Nasce a discussão sobre a maternidade divina de Maria. Vamos colocar aqui. Por quê? Por que vamos discutir a maternidade divina de Maria? Por um motivo muito simples. Se Jesus é Deus, como qualificar o nascimento dele por meio de uma mulher? Outra coisa, ele é verdadeiro, daí surge o problema, tá, mas se ele é verdadeiro Deus, como que ele nasceu de uma mulher? Veja como as discussões foram ganhando sempre dois lados. A primeira é assim, você viu um homem de carne e osso que disseram que ressuscitou, então ele é Deus, então tiveram que mostrar que ele é Deus. Só que depois que provaram que ele é Deus, começaram a dizer, então se ele é Deus, ele não é verdadeiramente homem. Estão vendo? A carne dele era carne humana mesmo? Ele nasceu de Maria mesmo? Ele tinha o sangue de Maria mesmo? Pode perceber que depois, pronto, agora já combatemos o arianismo, o negócio já parece mais assentado, daí vem heresias que vão apontar uma outra coisa, o outro lado. Então, quando a igreja vai falar da maternidade divina de Maria, ela está ali para explicitar a divindade e a humanidade de Jesus. A igreja não começou a tratar de Maria por Maria em si mesma, ou seja, para falar dela só. A igreja começou a discursar sobre Maria para esclarecer quem é Jesus. A mariologia está sempre em função da cristologia. Maria nunca ocupou o lugar de Jesus, porque quando se começou a falar dela, foi para explicar quem Jesus é ou era. Ok? Então, se vocês pegarem isso daqui, vocês têm praticamente os 5 primeiros séculos da igreja de tema. Esses são os temas. Então, se vocês quiserem resumir, Cristologia, Trindade e então, nos faltou aqui a Mariologia. Quais são as perguntas? Que esse período? Jesus é Deus? Jesus é homem? Maria é mãe de Deus? Antes de Maria, mãe de Deus, né? O Espírito Santo é Deus? A igreja levou 500 anos, basicamente, discutindo. Vou dar um enterzinho aqui. Depois vocês terão acesso à apostila, tá? A igreja levou 500 anos para responder essas 4 perguntas. Quais são juntos? Ficou claro? Aí nós teremos todos os elementos necessários para começarmos a conversar
sobre o texto do nosso querido Cantalamessa. Abra um livro, página 9. Certo? Vamos lá. Só para situá-los, na introdução, o nosso querido Cantalamessa vai falar, então vamos colocar aqui, ó, introdução. Vão copiando aí, porque daí vocês conseguem acompanhar certinho. Deixa eu colocar bem aqui. Introdução. A introdução vai falar da origem do... Está aqui, ó, origem do credo. Qual é a origem do credo? Vamos situá-los aqui. O Concílio de Nicéia aconteceu em que ano? Concílio de Nicéia. Quanto? Concílio de Nicéia aconteceu em que ano? Misericórdia, Senhor, misericórdia. Depois, nós temos, vão anotando aí, nós temos o Concílio de Constantinopla. 300 e... Depois nós temos o Concílio de... Aqui na ordem do que ele está falando, tá? Só vamos citar aquilo que o Cantalamessa está falando. Que é o Concílio de Calcedônia. Esses 3 concílios são os concílios sobre os quais se baseia o Cantalamessa. O que vai acontecer? O Concílio de Nicéia vai defender a divindade de Jesus. Contra quem? Vai dizer, o Concílio de Nicéia vai dizer que Jesus é o quê? Verdadeiro Deus. Vocês sabem contra quem ele está falando? Para variar, um padre. Não vou colocar padre para não complicar as coisas. O Ário, se não me engano era padre. O Ário, o que ele dizia? Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura divina. Muito acima de nós, mas abaixo de Deus. Muito acima de nós, mas abaixo de Deus. Para Ário, Jesus era o quê? Acabei de falar. Então, Jesus era uma criatura. Contudo, o que o concílio fez? Vamos colocar um X aqui. Nicéia disse o quê? Não, tudo bem. Como é que o símbolo fala de Jesus? Gerado. Ário dizia que Jesus era criatura. Nicéia dizia que Jesus foi gerado, não criado. Ok? Voltamos para a nossa página 9. Vamos lá. Então, na página 9 e 10, vocês vão ver uma exposição do Cantalamessa, mostrando que a fé de Nicéia, ela vai ser plenamente, vamos dizer assim, plenamente desenvolvida, plenamente defendida no Concílio de Calcedônia. Porque assim, o Concílio de Nicéia, ele defende a divindade de Jesus. Mas o que muitas vezes acontece isso na história da igreja. O concílio é feito, o documento é promulgado, só que essas declarações elas são esquecidas. Só para vocês terem uma ideia, vocês acham que às vezes a igreja hoje vive um momento de crise, de muitas incertezas? Eu não sei, aqui entre nós, né? Às vezes parece que
Eu discordo de muitos grupos que criticam o Papa, bispos, sobretudo, porque tem uma postura muitas vezes protestante, cripto-protestante, uma postura protestante camuflada. Mas uma coisa é fato: na história da igreja, nós temos períodos em que muitos bispos caíram na heresia. Parece que só no século 20 e 21 isso não acontece. Todos são plenamente católicos, né? Até mesmo quando uma ministra anglicana celebra a missa com e ninguém, e falo como catarinense, né? Ninguém se dá o trabalho de notar, né, que tem uma ministra anglicana celebrando com o padre na posse de um arcebispo. Não, nós chegamos nesse ponto que ninguém se dá o trabalho de dizer: minha senhora, saia daqui. Não é? Bastava um cerimoniário atento. Então, no século 21, que graças a Deus nós não temos nenhum bispo que caiu na heresia, né? Nós temos essa graça, mas no século IV não foi assim, certo? Porque se diz, gravem este nome, Santo Atanásio. Ele nem era bispo quando a discussão começou, ele era diácono. Ele foi o grande defensor da divindade de Jesus. Alguns historiadores, que a fé de Nicéia, a fé na divindade de Jesus, chegou um momento que ela parecia que ela pulsava no coração de um só homem. Olha que coisa grave. A fé verdadeira da igreja parecia que em alguns momentos estava no coração de um só homem, porque todos os outros caíram na heresia. Então, vocês percebam que foi uma luta ferrenha. É lógico que, mas só que a fé nicena triunfou. Nós temos aí Santo Atanásio como o baluarte da divindade, da defesa da divindade de Jesus. Ele já fala claramente, ele crê claramente na divindade do Espírito Santo, mas não era o tema central. Depois do concílio, toda essa discussão sobre a divindade foi deixada no esquecimento. Por quê? Você imagina, você faz um concílio, há uma briga ferrenha, está todo mundo, a maioria não aceita aquilo, os bispos que se reúnem por obra e graça de Deus, isso que é interessante, né? Como o Espírito Santo acompanha a história da igreja. Eles defendem, eles promulgam a fé verdadeira contra todas as probabilidades. O Concílio de Nicéia é a primeira prova que a igreja teve de que o Espírito Santo explicitamente a guia, vamos dizer assim, né? Claro, desde Pentecostes já se sabia isso. Mas veja, tudo estava contra isso. Todas as chances, se fossem humanamente avaliadas, levavam à convicção de que Jesus não seria declarado Deus. Lembrando que ele sempre foi Deus, só faltava a declaração, né? Então, o concílio de Nicéia não criou a divindade de Jesus. O que acontece? Depois do concílio, toda essa discussão é colocada no esquecimento. Porque aqueles que eram contrários faziam questão de ocultar a declaração do concílio, que é mais conveniente, né? Porque eles podiam pregar, tá? De um jeito malemolente, porque vocês também têm que entender o seguinte: hoje nós estamos num contexto que a formação filosófica é muito fraca. Mas esses primeiros padres da igreja, os primeiros bispos, eles foram educados numa cultura grega. Então eles tinham uma ampla formação filosófica. Eles nasceram nesse ambiente, eles liam grego, eles sabiam falar grego. Então eles dominavam filosofia. Então na hora de pregar, eles podiam usar termos semelhantes, sutis, sabe aquele termo meio ensaboado, assim, né? Que fica na beiradinha da heresia, às vezes, confunde as pessoas. Na hora de rezar, usavam umas fórmulas meio estranhas. O jeito de rezar era importante. Vocês podem perceber que agora as orações menores da missa voltaram a uma fórmula ainda mais tradicional. O padre diz: oremos, não diz? Ó Deus, nananana. Como é que termina agora?
Vocês estão só nas partes finais, mas a parte anterior é importante. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Viram? Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Estão vendo esse acento? Por que esse acento? Porque lá no início da igreja, quando se ia rezar, tinha necessidade de deixar claro que nós estamos rezando a Deus, por Jesus, mas Ele também é Deus. Que é Deus, que convosco reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. A Deus, por Jesus, que é Deus, na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Então, vejam que quando na missa nós dizemos isso, nós estamos nos apropriando de fórmulas que vêm do início do cristianismo, que são, assim, resquícios dessas batalhas teológicas. O que acontece? Há o concílio de Constantinopla, que vai deixar claro, também a divindade do Espírito Santo, e o concílio de Calcedônia é que vai promulgar de novo o texto do concílio de Nicéia com os esclarecimentos do concílio de Constantinopla. Então, aqui nós já vamos ter, a afirmação sobre o Espírito Santo, e o concílio de Calcedônia é aquele que vai dizer, olha, o concílio de Nicéia proclamou a divindade de Jesus. O concílio de Constantinopla já valoriza, já reconhece a divindade do Espírito Santo. Já estão resolvidas essas três questões. O que acontece? Ele resgata Nicéia e Constantinopla. O Cantalamessa usa uma expressão bem interessante, que o concílio de Constantinopla é o primeiro concílio tornado ecumênico retroativamente. É que ele vai dizer assim, olha, o concílio de Constantinopla, ele não tinha aquele peso gigante que a gente esperava que tivesse. Então o concílio de Calcedônia vai dizer, não, aquela reunião que aconteceu foi ecumênica e expressou a fé da igreja. Então, é lá em 451 que a igreja vai dizer claramente, a fé de Nicéia e a fé de Constantinopla é a fé da igreja. Por isso nós chamamos hoje, nós temos dois símbolos na missa. O símbolo apostólico, e na Páscoa e no Natal nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano. Niceno-constantinopolitano. Por que é o sino niceno-constantinopolitano? Porque é o sino do que o concílio de Calcedônia proclamou. Porque ele resgatou a fé dos dois concílios anteriores, dizendo o que Nicéia disse, o que Constantinopla disse, vamos dizer assim, sintetiza, completa aquilo que nós cremos enquanto católicos. Ficou claro? Vocês vão ter todos os outros detalhes aqui. Eu estou colocando de forma muito sintética. Na página 11, o Cantalamessa vai dizer que a fé de Nicéia, ela é, aqui não tem o símbolo de diferente, mas é diferente aqui no sentido de que eles não são equivalentes, tá? Eles não são, a fé de Nicéia e o credo de Nicéia são coisas diferentes. Por quê? Porque o credo de Nicéia, ele não tem as adições posteriores. Só que em Nicéia os padres já acreditavam nisso. Só que tudo não estava explicitado. Aprendam essa distinção. Quando a igreja fala em algum momento, não quer dizer que ela não creia em tudo o que ela vai dizer depois. É só que em determinado momento a igreja não explicitou tudo. Porque às vezes tem certas proclamações que a igreja não faz no momento, porque ela ainda não tem no seu seio a maturidade suficiente para receber certas afirmações. Certo? Então, exemplo bem simples. Não fazia sentido em Nicéia discutir a divindade do Espírito Santo.
Então a igreja sempre acreditou na divindade do Espírito Santo desde o início. Só que não fazia sentido falar desse problema. Vou dar um exemplo bem banal. As mulheres vão entender. As mulheres, em geral, cobram mais coisas do marido em casa, né? Não é isso? Ou é o contrário aqui em Minas Gerais? Hã? Me mudo para cá já. Se for diferente. Então, o marido deixa a tampa levantada, deixa a toalha em cima da... Coitados de nós, né? Nós sofremos, né? Ai, Jesus. E as mulheres acham que a dor do parto que é difícil. Não conhecem as nossas dores de dente, né? Meu Deus do céu. Toalha em cima da cama, a tampa do banheiro, o que faz? Vai lá, falem, abram o coração. É um momento para isso, vai. O ambiente é seguro, pode falar. O que mais? Pasta de dente aberta, poder ficar cavocando, perde a tampinha, né? Quem tem criança em casa nunca tem uma pasta de dente com tampa. Que mais? Vai? Sapato jogado, 3 coisas. Você já está por aqui com ele. Daí ele chega em casa, trabalha suado, catingando. Você ficou, imagino que você ficou em casa durante o dia, mas você arrumou tudo. E ele chegou em casa, foi no banheiro, deixou a tampa levantada. Foi tomar um banho, deixou a toalha em cima da cama. Não é? Ele chegou em casa, a primeira coisa que ele fez, tirou o sapato e jogou. Ele chegou em casa e ele fez as 3 coisas que você odeia. Só que você é uma mulher esperta, você é uma mulher inteligente. Você vai reclamar das 3 coisas? Não. Que homem é trouxa, você sabe que homem é trouxa, né? Vai dar um beijinho. Ele sabe que você vai ver uma paulada depois. Homem é bobo, Meu bem. Né? Quando chegar em casa, não deixa o sapato assim. No outro, mas você já está preparando, porque a mulher antecipa as coisas. Amanhã ela vai falar da toalha. Se for uma mulher sábia, né? No outro dia ela vai falar da privada. Por quê? Não adianta discutir. No meio de tudo é um monte de homem conversando, né? Então, o Espírito Santo está agindo, mas sabe que é um monte de homem reunido. Então nunca esqueça disso. Não dá de tratar de todos os problemas ao mesmo tempo. Não é? Um problema por vez. Vamos resolver um problema. Se assim, o cara chegou na porta e ele jogou o sapato. O problema começou ali. A tampa mijada do banheiro, ou a tampa levantada, é o segundo momento que começou na porta. Não é? Então, a igreja fez a mesma coisa. Ela tratou primeiro de certas questões, para depois tratar de outras. Não havia sentido defender a divindade do Espírito Santo sem definir claramente a divindade de Jesus. Ficou claro? Muito bem. Vamos para a página 12. 12:13, na verdade. 12:13. Como nós estamos falando em trindade, em geral as exposições seguem a lógica trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo. O Cantalamessa, ele adota a lógica tirada deste livrinho aqui, desta obra, que é a obra do Tratado sobre o Espírito Santo de São Basílio Magno, ou São Basílio de Cesareia. São Basílio Magno ou São Basílio de Cesareia. Nós temos até 2 edições dessa obra, né, se vocês quiserem. Essas referências estão aqui em cima, tá? Tudo aqui certinho. Vocês vão ver que nós temos, só para situá-los, vocês podem depois recorrer à minha resenha do livro lá no blog da Vozes. Vocês têm, então, dentro desse volumezinho aqui, o último texto é o Tratado sobre o Espírito Santo, de São Basílio, e a Eclésia publicou também uma versão de estudo sobre o Espírito Santo, só que é uma tradução do grego para o francês, do francês para o português. Aqui é a tradução do grego para o português. Então aqui é uma obra
tirada do original, certo? Só que a tradução da Eclésia tem a vantagem de trazer um estudo sobre esse livro. Ficou claro? Então, se vocês depois quiserem recorrer a esses textos, vocês também vão poder entender a dinâmica, aquilo que o nosso Cantalamessa está falando. E antes que eu me esqueça, o Cantalamessa, nesse livrinho aqui, ó, nos Ombros de Gigantes, alguém o tem? Esse livrinho, Nos Ombros de Gigantes, ele tem um capítulo intitulado Basílio e a Divindade do Espírito Santo. Certo? Nesse capítulo vocês vão entender um pouquinho mais a visão de Basílio sobre o Espírito Santo que está aqui no tratado. É um texto bem curtinho, é a parte final aqui do livro, né? Da Paulus. E o Cantalamessa se inspira nele. Por quê? Quem lê o livro, qual foi qual foi a inspiração do nosso querido Basílio? Por que ele tirou de Basílio a ordem desse livro? Vamos lá. Qual foi? Por que ele tirou? Metade aqui já leu o livro. Por que ele se inspirou em Basílio? Agora é a hora da verdade. Os que não leram agora pode ter uma desforra. Vamos lá. O Espírito Santo é a ação de Deus mais próximo de nós. Na hora do conhecimento ou do retorno das criaturas para Deus, tudo começa com o Espírito Santo, passa pelo Filho e retorna. O que isso significa? O Espírito Santo é que age para que nós retornemos a Deus. Quase. Vamos resumir. Perfeito. Quebra a cabeça? Isso e um machado também, né? Vamos lá. Por que começar pelo Espírito Santo? Vamos ler juntos aqui. Só para situá-lo, já deixa eu responder. Vamos olhar o esqueminha aqui de novo. Eu digo, se preocupem menos em anotar muitas coisas agora, porque vocês têm, eu vou ter que, às vezes, subir e descer, mas... Viu? Concílio de Niceia, Concílio de Constantinopla, Concílio de Calcedônia. Qual foi o primeiro nome que a gente viu? De padre da igreja defendendo a divindade de Jesus? Tá. Qual foi o ano do Concílio de Constantinopla? Agora nós temos um segundo nome aqui. Então, Atanásio de Alexandria, ok? Agora eu preciso soltar. O segundo nome que nós temos aqui é o nosso querido São Basílio de Cesareia, também conhecido como Magno. Em que ano ele escreveu o Tratado sobre o Espírito Santo? É importante essa data. No ano de 300 e... Qual foi o ano do Concílio de Constantinopla? Estão vendo? 7 anos depois do tratado dele, o concílio se reúne para tratar do Espírito Santo. Então, no fim, prestem atenção nisso. Se hoje vocês estão aqui, de alguma forma, Basílio tem influência. Diretamente, na verdade. Porque Basílio foi... O Cantalamessa vai dizer que o Basílio, ele não deu nem a primeira palavra sobre o Espírito Santo, porque Atanásio também já disse, né? Já tinha falado sobre o Espírito Santo. E nem foi a última, porque o concílio vem falar depois, vem outros teólogos vão tratar. Basílio evita alguns termos. Então Basílio fala da divindade do Espírito Santo, mas ele não necessariamente usa os termos que depois o concílio vai tratar. Porque, como eu disse, no início da igreja, a guerra era uma guerra linguística. O que nós estávamos falando, o que eles estavam debatendo? Termos filosóficos. Eles estavam debatendo palavras. Quais palavras eram mais precisas para dizer se Jesus é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus? Certo? Porque dependendo da palavra, ela podia dar margens para más interpretações. Ela podia dar margens para, ambiguidades. Presta atenção, eu vou dar um exemplo bem bíblico.
Se eu digo que Jesus é o Messias, eu digo que Jesus é Deus, necessariamente? Jesus é o Messias. Eu estou dizendo que Ele é Deus? Não. Se eu estou dizendo que Jesus é o Filho de Deus, eu estou dizendo que Jesus é Deus? Sim e não. Porque o Filho não é o Pai. Na prática humana, não é? O Filho não é o Pai é um. Cara de peixe, peixinho é. São semelhantes. Mas semelhança não é igualdade. Não é? Você pode ver que eu posso dizer que é filho de Deus e interpretar que é Deus, mas que é criado por Deus. Vocês estão vendo por que os padres da igreja tiveram que recorrer a tantas palavras da filosofia? Porque os termos bíblicos eram ricos, importantes, mas eles tinham que ser esclarecidos pela filosofia. Porque a Bíblia, vocês têm que entender esse movimento. Tudo isso que a gente está conversando significa: Jesus prega entre judeus. Todo mundo conhece a dificuldade inicial de falar com pagãos, não é? Samaritana. Mas tu não é judeu porque está me pedindo água. Né? A cananeia. Não, Jesus, não, a migalha do pão. O pão não pode tirar da boca do filho para dar para o cachorro. Não, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa. Então toda essa discussão com os pagãos é muito inicial na igreja. Tanto que o primeiro concílio da igreja é para definir basicamente essas discussões. Afinal, quem é pagão tem que ser judeu primeiro? E daí vem a divisão. Pedro fica com os judeus, Paulo fica com os... Então, quando a igreja vai para os pagãos, ela começa a ter um monte de problemas que ela não tinha antes. Com o judeu tem que saber ler o Antigo Testamento, com o judeu tem que discutir, come carne de porco ou não come? Estão vendo? Faz circuncisão ou não? Graças a Deus Paulo venceu. Por isso que eu sou tão devoto de São Paulo, né? Obrigado, São Paulo, por deixar as partes da gente íntegras, intactas. Não é? Obrigado, São Paulo. Só que vai para o mundo pagão, a conversa é outra. Tu acha que o pagão está preocupado na dieta? Circuncisão? Porque não faz sentido nenhum. Ele tem um monte de deuses. Tudo pode ser. Ele tem um monte de deuses. Aí o problema fica grande. Um homem, um só, que andou num povinho bem menos importante do que ele. Vocês têm que entender assim: o cara da periferia, vamos dizer assim, ele vai para o mundo grego. Tem desenhe essa situação. Um pescador, um pobre, ignorante, que não sabia nem escrever, né? Vamos dizer, imagina que é esse que iria para o mundo grego, falar para os eruditos da Grécia, filósofos, de que um judeu disse que é filho do Deus único. Vocês estão desenhando o tamanho do problema? Estão vendo? Aí, curiosamente, é por isso que é Paulo que vai aos pagãos. Porque entre Pedro e Paulo, quem é mais bem formado? Paulo. Quem é que domina a filosofia? Paulo. Quem é que é cidadão romano? Ou seja, Paulo era judeu, mas ele tinha o título de cidadão romano. Então é que nem os bobos do brasileiro que tem dupla cidadania. Não é? É o italiano que nunca pisou na Itália, né? Não, eu sou descendente italiano, 79 anos, nunca saiu do estado, mas é italiano, não é? Vocês conhecem os italianos assim? Santa Catarina está cheio. Você sabe que tem mais italiano fora da Itália do que na Itália, né? Legalmente sim, de tanta gente que tem nacionalidade. Só que ele tinha dupla nacionalidade, então ele podia se exibir. Cidadão romano, por isso que não morreu crucificado. Então, ele tinha esse arcabouço. Então, no início da igreja, a discussão com os pagãos era uma discussão filosófica. E aqui já vou terminando. Nos primeiros séculos, a igreja teve que traduzir filosoficamente aquilo que a Bíblia explicava com as suas próprias categorias. Por exemplo, isso nós já vimos no ano passado. A igreja,
na antiguidade, muita gente se apresentou como filho do Pai, como filho de Deus. Então, Jesus não é o primeiro filho de Deus que aparece por aí. Não é o primeiro filho do Pai. O que a igreja teve que defender? Teve que mostrar que ele era o único filho do Pai. O único verdadeiro. Tanto que o Concílio de Nicéia vai dizer, em termos filosóficos, aquilo que a Bíblia diz como filho de Deus. A Bíblia chama de filho de Deus, o Concílio de Nicéia chama de consubstancial ao Pai. Dizer consubstancial ao Pai é falar filosoficamente o que a Bíblia chama de filho de Deus. É só um outro jeito de falar. Só que é um jeito de falar que gera menos ambiguidades. Aí vocês entendem esse primeiro movimento. Vou terminar. Então, página 13. Vamos lá. Cantalamessa cita Boaventura. Juntos o texto, página 13 do livro. O caminho do... Jesus amado, de novo. O caminho do conhecimento de Deus procede do único Espírito, mediante o único Filho, até o único Pai. Inversamente, a bondade natural, a santificação segundo a natureza, a dignidade real, se difundem do Pai, mediante o unigênito, até o Espírito. Aqui eu vou fazer uma distinção bem simples para vocês. Ele está falando aqui de duas ordens. Quais são as ordens? Duas ordens. A ordem do ser e a ordem do conhecer, do conhecimento. O que é a ordem do ser? Em termos bem pobres, é a ordem da origem, da existência. Então, o Pai gera o Filho, e o Espírito e Deus, né, o Filho e o Pai expiram, vamos dizer assim, né, sopram o Espírito Santo. Então, o Pai gera o Filho, repitam, o Pai gera o Filho, o Pai e o Filho, repitam, o Pai e o Filho expiram o Espírito Santo. Entenderam? Essa é a ordem do ser. Significa como se na nossa linguagem humana é quem vem de quem, quem gera quem. É como se fosse a genealogia humana, né? Você pega Mateus lá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então é a origem. De onde vem, quem vem, se sempre existiu. No caso de Deus, sempre existiu. Ok? Aí que vai entrar a discussão do filioque, perfeito, que é a processão, perfeito. Só que o Cantalamessa não vai seguir essa ordem, ele vai seguir a ordem do nosso querido Basílio. Então, a ordem do ser é a ordem do Pai, gera o Filho, e aqui o Pai e o Filho expiram o Espírito Santo. Ok? Aí vem a escolha do Basílio. O Basílio é a ordem do conhecimento. É tão simples de entender. Vocês querem entender o argumento do Basílio? Olhe para o lado. Olhe para o lado. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Vocês são a explicação do Basílio. Por que vocês estão reunidos aqui? Vocês vieram aqui porque vocês têm uma espiritualidade muito centrada na ação do Espírito Santo, dos carismas, não é? Com certeza muitos de vocês eram católicos mais tíbios, né? De a missa, acredito que muitos assim, né? Até que passaram por uma profunda experiência com o Espírito Santo e retornaram com todo fervor para a igreja, não é? Então foi o Espírito Santo que os levou a descobrir a igreja, mas não é só isso.
Cantalamessa vai dizer isso claramente, depois se der tempo eu vou mostrar uma pregação para vocês. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Então, depois você me traz aquele documento da renovação. Está aqui? Tem um documento, é um homem precavido. Você já deve ter lido esse documento aqui, chamado documento de Malines. Esse documento é o melhor documento que eu já vi sobre a renovação carismática. Quais foram as virgens prudentes que já o leram aqui? Quem já leu esse livro? Vamos ver. Vamos começar a fazer uma lista aí para a gente, não é? Se vocês olharem esse documento, eu li faz 20 anos, então já faz um tempinho. Esse livro, ele vai mostrar, pois eu até vou retomar aqui, ele mostra que um dos fundamentos do movimento carismático é o quê? Reconhecer o senhorio de Jesus. Que é isso um ponto ecumênico entre nós e os pentecostais, porque o que mais a gente vê em frase de igreja evangélica é Jesus Cristo é o Senhor. Então, o senhorio de Jesus, por isso que eles não gostam de Nossa Senhora, porque a gente chama de Nossa Senhora. Eles vão dizer que só um é o Senhor, então não pode chamar Nossa Senhora de Senhora, porque Senhora é divina, é um título divino. Nós dizemos, não tem problema nenhum, porque ela é mãe do meu Senhor. Isabel já disse isso. Mas retomando Basílio vai dizer, é o Espírito Santo que me leva a conhecer a Jesus, e é Jesus que me leva ao Pai. Vamos juntar duas frases bíblicas que vão ajudar vocês a entender. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Repitam. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Segunda frase. Jesus disse, quem me vê... Então vamos juntar as duas coisas. O Espírito me leva a conhecer Jesus, e Jesus é que me conduz. Essa é a lógica de Basílio. Começa pelo Espírito, vai ao Filho, e do Filho ao... Vamos lá. Ao Pai. Como diria o... A gente acha que o Brasil... Tem pouco maluco no Brasil, né? Tem bastante. Porque nós temos... Todo mundo conhece um Henrique Cristo, né? Catarinense, como vocês sabem. Nós temos... Já falei ano passado para vocês. Nós temos o Henrique Cristo, o Leonardo Boff. Vamos ver os outros motivos de orgulho de Santa Catarina. Vamos lá. Não, acaso pode vir coisa boa? Né? Pode. Ora. Esse dia eu vi que tem uma mulher no Brasil que diz que ela é a mulher do Apocalipse, a mulher vestida de sol. O nome, ela se chama Apóstola Sol. Alguém aguenta esse país? Me diga se alguém aguenta esse país. Pronto. Muito bem. Entendemos a introdução do livro, entendemos a lógica. Muitas das coisas que o livro vai trazer e retomar depois, eu já expliquei aqui. Pelo que eu sei, eu peguei os minutinhos que me roubaram no início. Agora nós temos uma conversinha nos grupos, né? Leandro, quer dar alguma orientação? Então eu trouxe aqui os elementos iniciais, fundamentais da introdução. É claro que eu não posso tratar de todos os temas, eu só tenho que deixar algumas coisas mais claras.